Um dos big atrativos da região das Hortênsias está completando 6 anos. E para falar sobre como surgiu e também a expansão que o atrativo terá, eu convidei o diretor da Big Land, Denis Chaulet. Seja bem-vindo, Denis. Muito obrigado, Miron. Obrigado pela oportunidade. E aí, como surgiu o Big Land? De onde veio a ideia? Eu e meu irmão Sandro, a gente sempre conversava de ter alguma coisa junto com meus irmãos, fazer um negócio em família. E nessas nossas conversas a gente decidiu que nós gostaríamos, como a gente é da região, de trabalhar com turismo também. Observando o que a gente poderia fazer, a gente verificou que um atrativo turístico a mais aqui seria muito bem-vindo. Isso lá em 2011, então na época o Snowland estava chegando à região. Então os nossos parques, os principais, eram o Minimundo, era o Mundo a Vapor, o Open Park já existia. E nessa nossa conversa a gente disse, olha, o que a gente poderia fazer como parque de diferencial e que fosse para todas as famílias. Então a gente elencou alguns pontos e a gente percebeu que a gente deveria fazer algo interativo que conseguisse pegar todas as idades. Conversando sobre qual poderia ser a temática do nosso parque, na época eu gostava muito de construir brinquedos em miniatura e a gente chegou à conclusão que se fosse interativo um parque desses, provavelmente nós ia passar todas as noites arrumando o que quebrasse. E por conta disso a gente disse, se a gente fizer um pouco maior, e nessas conversas um pouco maior, disse, quem sabe a gente faz gigante. E o gigante nasceu a Big Land, a gente foi pesquisar para ter uma ideia de como que seria um parque assim, e a gente não encontrou nenhum no mundo. Então foi uma ideia original que a gente felizmente teve. E ao mesmo tempo, de 2011 até 2018, quando a gente começou a construção do parque, a gente ia atrás de investidor, ia atrás de fornecedor. E como a gente percebeu que a única forma de fazer isso acontecer seria a gente construir esses brinquedos e jogos gigantes, a gente colocou a mão na massa. Em 2018 a gente foi para a garagem da nossa mãe e fez o nosso primeiro brinquedo, que foi um Atari, tu deve relembrar, com uma televisão gigante, e foi aí que tudo começou, que a gente deu start nisso, que a gente mostrou para as pessoas que era possível se construir brinquedos gigantes funcionando e que era possível a gente fazer um parque com essa temática. Então foi mais ou menos assim que nasceu a Big. 7 anos entre o início e a execução do projeto. É muito tempo, não deu vontade de desistir? Tu sabe que a gente conversa muito com as pessoas sobre isso, que além dos 7 anos, tem aquela história do sim e não, que tu recebe, um monte de não, e eu tenho certeza que a gente recebeu mais de 100 nãos. Principalmente pela questão de que quando tu está criando algo novo, que tu não tem como tu demonstrar para o investidor como é que vai funcionar, por exemplo, vou fazer um parque aquático, tu consegue demonstrar, tu consegue mostrar vídeos e chegar num senso comum de que aquilo ali tem como se pagar. O nosso caso, as pessoas olhavam e diziam, cara, isso é loucura, não tem como. Então tu ser o primeiro a fazer alguma coisa, o não vem fácil assim na vida. Então eu acho que como irmãos, a gente conversava muito, eu e o Sandro, e estava tão incipiente na nossa cabeça aquela vontade de que daria certo, que a gente não tinha não. O não existia na nossa cabeça, só existia quando a gente ia buscar um investidor, alguma coisa, mas na nossa cabeça, não, isso vai acontecer. Tanto que depois que a gente abriu o parque em 2020, tudo que a gente pensava e conversava se realizou automaticamente. Parecia que a gente já dominava há muito tempo aquilo. Claro, a gente teve vários percalços, a pandemia veio logo que a gente abriu, veio as enchentes em 24, mas a gente conversou nesses 7 anos tanto sobre isso, e eu vou dizer que em 7 anos, se a gente falhou 5% desses dias de não se ligar, porque eu não morava aqui na época, a gente se ligava todo dia e falava, e vai ser assim. Então tava muito, muito com a gente aquilo, a gente não ia largar de jeito nenhum. Então, às vezes as pessoas dizem, fiquei 1 ano ali e desisti. A gente ficou 7 anos e passou tão rápido, e a gente não desistiu, ainda bem que a gente não desistiu. Não desistiu e ampliou, porque já há algum tempo vocês estão em Foz do Iguaçu. Exato. Pretendem ampliar o que vem de novo pela frente? O que acontece? 24 foi desafiador pelas enchentes, o aeroporto principalmente, para o turismo como um todo. Então a gente decidiu dar uma sacudida novamente, se reinventar. Então no ano de 2025 a gente abriu 2 operações.
Dentro do Open Park, a gente abriu uma operação que é a Arena Big Land, que é uma arena só de jogos, então são fliperamas e videogames gigantes. Então, para não concorrer com o nosso parque, mas ser mais uma atração aqui em Canela, a gente colocou como se fosse um flipper gigante da década de 80. Então, o pessoal entra, tem aquele clima de fliperama. E a gente abriu em dezembro também de 2025 uma operação em Foz do Iguaçu. Então, a gente está lá a menos de 1 quilômetro das cataratas, com uma operação lá também. Então, 2025 a gente fecha o ano com 3 operações da Big Land. E vem mais alguma pela frente? Vem mais alguma coisa. Essa parceria que a gente fez com o Open Park é porque a gente tem um projeto já na prefeitura de fazer o parque na frente do Open. Então a gente vai fazer meio que um núcleo, né? O Open Park junto com a Big Land, uma parceria. Então a gente vai ter um pavilhão ali na frente, junto com o estacionamento deles. Então vai ser a Big Land num tamanho maior lá na frente do Open. Começa a construir uma cluster, né, de atrativos numa determinada região, Exato. Como é hoje o Carazal, com o Snowland e Aquamotion e Parque da Mônica. Exato, para lá já tem o Open Park, tem a Jolimon, tem Cachaçaria, tem alguns outros, mas parque com parque, assim como o nosso público é muito semelhante, os dois, não só os dois, a gente pega ali Floribal, pega a Turma da... Tem vários parques, né, que o público se conversa, então eu acredito que converge muito a gente tá ali e a forma como eles trabalham, né, o Open Park, o seu Renato, agora o Júnior, o filho, toda a família deles ali conversa muito com o jeito que a gente acredita as coisas. E quando a gente estava lá nos nossos 7 anos, o seu Renato, lá do Alpen, ele dizia, gurizada, comecem. Porque a gente sempre tinha um sonho de fazer um parque muito grande. Ele disse, não, comecem pequenininhos, daí vocês vão crescer. Então ele também foi um grande incentivador, então faz muito sentido a gente estar lá. Perfeito. Denis Chaulé, diretor da Big Land, muito obrigado pela entrevista. Um prazer, muito obrigado, Mirão. O Gramado Notícias volta amanhã aqui pelo YouTube da Gramado TV, pelo canal 6 da Claro para Gramado e Canela e também por mais 25 plataformas de internet, entre as quais RBT, Adilnet, Unifique e G2. Fiquem bem e até amanhã. Gramado Notícias, patrocínio Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Jardim da Serra, venha desfrutar o melhor da vida. Largo da Borges, no coração de Gramado. E Incorporadora das Hortênsias.